Oi, aqui é o professor Benedito Costa e o seguinte, alguns alunos me pediram para, embora fim do semestre, alguns alunos me pediram para falar sobre apropriação cultural. Não é exatamente a minha área de pesquisa, mas acabei tendo que passar por isso em algum momento ou outro. E então eu vou fazer o seguinte, em vez de montar uma aula exatamente sobre apropriação cultural, eu vou fazer alguns comentários sobre apropriação cultural e vou deixar alguns questionamentos para um andamento na pesquisa nessa área. E esses comentários eles foram feitos para o curso de Relações Internacionais da Universidade Positivo. É uma disciplina de estudos do Oriente Médio, então essa aula vai ser uma aula extra. O semestre já acabou, as notas já estão lançadas, né? Então fica aí uma aula, como eu tinha comentado, que eu ia montar umas aulas extras para essa disciplina. Então fica mais esse conteúdo. Vou começar com alguns exemplos bem banais. Assim. Anteontem eu estava vendo um DJ francês que faz uma mistura, né? Como qualquer DJ faz, ele faz uma mistura entre vários tipos de música. E no trabalho dele, ele se apresentou no The Voice França, ele utiliza música negra americana e utiliza música erudita europeia. Então, vamos supor, ele mistura um rap americano e um compositor erudito europeu, Sibelius. Há algum problema nisso? Não, né? A história da música já se mostrou que ela é uma mescla mesmo, né? E essas mesclas culturais são importantes, porque a cultura ganha quando ganha cada vez mais, assim como o estudo ganha cada vez mais quando eu tenho novos elementos. Mas é muito provável que no trabalho dele alguns grupos vão se sentir afetados com esse tipo de trabalho. Ele é um DJ branco francês que utiliza elementos de uma música negra, mas acredito que pouca gente vai reclamar da utilização de música erudita no trabalho dele. Geralmente a reclamação de música erudita é uma reclamação elitista. Ah, porque o sujeito usou Wagner, o sujeito usou Vivaldi. E até mesmo Vivaldi, né? Para quem gosta muito de música erudita, vai achar que Vivaldi é um compositor popular. A discussão vai nesse sentido. É mais de um elitismo da música erudita. Agora, já em relação à utilização da música negra, não. A discussão não é essa, não é de um elitismo, é de uma invasão, é de uma invasão de território. Então, começa a discussão por aí. Então, o que seria uma apropriação cultural? Eu me aproprio de um elemento da cultura do outro, mas nem sempre essa apropriação ela é positiva. Ela pode ser muito problemática. Aqui atrás de mim, por exemplo, vocês estão vendo, eu tenho um São Sebastião aqui, tem um São Sebastião que é mais ou menos da década de 1920. A figura do São Sebastião, desde a Idade Média, geralmente é mostrada amarrado numa árvore, ou num toco de árvore. E ali ele é flechado. E esse São Sebastião aqui é um São Sebastião que eu trouxe do Nordeste, mas ele está amarrado no mandacaru. Mandacaru não existe na Europa. Então, quando o São Sebastião, que é um santo muito cultuado no Brasil desde que o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses, São Sebastião é um santo muito cultuado aqui. E no Nordeste ele ganhou esse mandacaru. Então vocês vão ter aqui um São Sebastião da década de 20 e atrás dele o mandacaru, que é uma figura moderna. Foi uma apropriação, houve uma mescla, houve um sincretismo entre a mística, a história de São Sebastião flechado numa árvore. Inclusive o modo como esse São Sebastião está esculpido na madeira aqui no Brasil já foi uma apropriação, já foi um processo de apropriação local. E ele está amarrado num mandacaru que é muito posterior a ele. Então, se você for olhar ali,
Ele já foi avaliado por um especialista. O especialista falou: não, essa peça é falsa, porque o São Sebastião é verdadeiro, mas o Mandacaru é falso. Aí, ali, ó, você tem dois selos do Camboja que são de uma família que faz esses selos há mais de 500 anos. Não tem nenhuma apropriação ali, eles são feitos dessa maneira faz 500 anos. Então não houve exatamente uma mescla ali. Embora, se você for voltar lá atrás, na história do Camboja, você vai ver que esses elementos que estão aqui, eles não são cambojanos, eles são chineses. E a presença chinesa nessa região, ela é tão forte que você vai encontrar elementos chineses no Vietnã, no Camboja, no Laos, em Myanmar, porque é uma presença extremamente forte cultural. Então houve apropriações culturais dos chineses em relação à língua, música, comida, etc. E você vai encontrar em regiões de fronteira situações muito similares. Então você vai para o Vietnã, no norte do Vietnã, óbvio, é muito mais comum você encontrar elementos chineses, porque eles estão mais próximos da China, e ali, por uma questão de contato entre vietnamitas e chineses, você vai encontrar uma alimentação, a música, a escrita poética, a literatura, que é muito próxima da tradição chinesa. Demorou, inclusive, para os vietnamitas pararem de usar a escrita chinesa e terem uma escrita própria, que hoje é vietnamita. Então, assim, as trocas culturais elas vão ocorrer no trabalho de um DJ francês que se apresenta no The Voice, ela vai ocorrer na representação popular de santos, que é muito comum no Brasil, ela vai ocorrer aqui na tradição oriental de representar objetos, de representar pessoas, de representar deuses, de representar as suas místicas locais. E essas trocas elas são muito antigas. Uma discussão que teve uma vez, foi uma situação engraçada, a Michelle Obama estava visitando o Brasil junto com o seu esposo, e que era então presidente dos Estados Unidos, na época em que os presidentes ainda tinham coragem de visitar o Brasil. E a Michelle Obama fez uma homenagem ao Brasil, como ela fazia em qualquer outro país que ela visitasse. E numa das ocasiões ela usou uma roupa que era uma mistura de verde e amarelo, em homenagem ao país que ela estava visitando. Na França ela usou branco, vermelho, azul. Em outros países ela usou amarelo e azul, que era a cor local da bandeira. E no Brasil ela usou. Né? E houve uma discussão assim, nossa, isso não é uma ofensa à bandeira brasileira? Não, ela estava tentando ser gentil, ela estava tentando ser amável com quem estava recebendo. Então ela usou as cores tradicionais brasileiras. Como o verde e o amarelo da bandeira brasileira são muito fortes, ela usou cores mais suaves, mas ela estava usando o verde e amarelo como uma homenagem ao Brasil. E foi muito delicado da parte dela, não estou defendendo o casal Obama, mas foi muito delicado da parte dela ter essa consciência. Se você voltar lá atrás, no tempo, esses dias eu vendo um programa de arqueologia, eu acompanho algumas revistas estrangeiras e algumas revistas brasileiras são muito boas, o Brasil tem crescido muito nos estudos da antiguidade. Eu vi que foram encontrados num templo que é atribuído ao rei Davi amuletos bem antigos, que são amuletos sumérios. E até me ocorreu, até comentei isso com alguns amigos e alguns lugares em que eu escrevo, que Thomas Mann, quando ele escreveu José e seus Irmãos, ele teve uma intuição correta. A intuição que o Thomas Mann teve quando ele escreveu José e seus Irmãos foi que os grupos judeus, onde morava José, tinha uma troca bem mais intensa com os grupos mesopotâmicos do que a gente imagina. Lógico, havia um comércio ali. Então a troca era intensa mesmo. Então a troca não era só de mercadorias, era também das suas divindades. Onde eu quero chegar? Quero chegar a seguinte: em qualquer um desses exemplos que eu dei, o DJ, o santo, o selo, a Michelle Obama, esse achado arqueológico que foi feito num templo atribuído, num palácio atribuído ao rei Davi, em todos esses lugares vai haver uma troca, vai haver uma situação
de um diálogo cultural que ocorre na música, na culinária, que ocorre na religião, que ocorre no vestuário, que ocorre na troca de bens em geral. E essa troca de bens em geral, ela não é recente, ela é muito antiga. Desde que as civilizações começaram a ser civilizações como a gente pensa, e montar cidades, e montar redes comerciais muito ativas, principalmente no Velho Mundo. No Velho Mundo só não se fazia trocas com a América porque o Estreito de Bering não era mais o que ele já foi um dia, nós não estávamos mais numa era glacial e essa troca ficava difícil. Embora eu já tenha comentado com vocês que é possível que mercadores chineses tenham chegado às costas pacíficas da América, isso não é ainda provado, não houve exatamente uma troca mercantil entre as Américas e a Ásia, a Euroásia e a África antigas, mas a troca sempre existiu. O papo hoje era apropriação cultural. Para a gente pensar em apropriação cultural, eu gostaria primeiramente de separar apropriação de cultural. Então valeria pensar em português sobre a palavra apropriação, que é um substantivo. Essa palavra apropriação, obviamente, está ligada a um verbo, apropriar. O substantivo apropriação e o verbo apropriar, eles não são palavras que eu diria exatamente positivas. Se você se apropria de uma coisa, você está tomando para si uma coisa que não lhe pertence. Isso é uma apropriação. E no final da aula eu vou finalizar falando da questão jurídica disso. Então você tem a apropriação. Curiosamente, em português também, a gente tem o participo passado do verbo apropriar, que é apropriado, apropriada. Só que o sentido é outro. Quando você fala em apropriado, apropriada, você está falando justamente em algo que é positivo, que é bom. Então quando eu digo assim que isso é uma fala apropriada, isso é uma roupa apropriada, isso é o lugar apropriado, você está dizendo que a fala, a roupa e o lugar são locais específicos e bons para que algo ocorra. Que são, é a roupa ideal, é a fala ideal, é o lugar ideal para que algo aconteça, para que algo ocorra, para que algo seja feito. Agora, o verbo apropriar e o substantivo apropriação, eles não são exatamente palavras com sentido positivo. Então, valeria pensar que desde que essa expressão foi cunhada, e eu não consegui exatamente localizar quando, nós estamos falando de algo que não é exatamente positivo. É uma apropriação, e essa apropriação ela tem um teor negativo em algum ponto, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela tem alguma noção aí que é negativa. Mas eu não estou falando de apropriação indébita, que é algo que vai aparecer no direito penal, que é uma outra coisa. Agora, quando eu falo da palavra cultura, e já que nós estamos falando de apropriação cultural, então não estou falando de outro tipo de apropriação, não é aquela apropriação então, que aparece lá no direito, eu estou falando de uma outra coisa. E aí entra uma situação também bastante complicada e bastante complexa, para a qual eu sugiro, quem vai estudar isso, tenha um cuidado muito gentil, tem um cuidado muito grande na hora de trabalhar. Porque você vai lidar com uma noção que é complexa, que é ampla. A palavra cultura, se você for olhar nos sociólogos como Giddens, Giddens vai fazer um levantamento de quando aparece a palavra cultura. A palavra cultura, talvez surgida no alemão, Kultur, quando ela surge, ela se refere a uma noção que nós usamos até hoje. Então nós falamos, por exemplo, na cultura da soja, na cultura do frango, na cultura do gado, na cultura de uma planta, de uma coisa qualquer, ligada ao campo principalmente. Então nós falamos numa cultura, que é o trato de alguma coisa. Então, o que hoje é importante na cultura da soja? O plantio na época certa, o tipo de colheita, o tipo de insumos que você vai utilizar para a soja crescer, o tipo de elementos, alguns muito nocivos, inclusive, que você vai usar para matar insetos, pragas, etc.
Isso faz parte da cultura da soja. Agora, a palavra cultura, ela varia muito ao longo do tempo, então os séculos vão passando e a palavra cultura, por uma questão linguística, por uma questão de aproximação, por uma questão de apropriação, por uma questão de afastamento também daquele sentido inicial da cultura, da plantação e do gado, você vai encontrar a palavra cultura vindo, caminhando cada vez mais para as pessoas, para as casas, para as igrejas, para as escolas, etc. Até chegar ao ponto, já no alvorecer do século XX ou no século XX, quando a palavra cultura ganha esse sentido mais próximo que nós temos hoje. Então, hoje, a palavra cultura, ela diria respeito a um conjunto bastante grande de hábitos, práticas, discursos que nós temos. Então, quando eu falo em cultura, eu estou falando de uma situação que alia, junta, coloca no mesmo território muita coisa. Então, a minha roupa é uma questão cultural. O que eu falo é uma questão cultural. A noção que nós temos hoje de gênero, de orientação sexual, venha da biologia, venha da medicina, venha da psicanálise, ou venha da sociologia, é uma questão cultural. A música que nós ouvimos é uma questão cultural. A comida que nós comemos é uma questão cultural. O modo como nós planejamos nossa casa, o modo como nós planejamos a nossa vida, estudar, ter um trabalho, ter seu próprio negócio, é uma questão cultural. Então as questões culturais hoje elas são bastante amplas e às vezes é difícil você pegar um fio da meada. Então por isso eu sugiro que você faça uma separação, se você for estudar a apropriação cultural, e verificar exatamente o que você quer estudar. Você vai estudar apropriação cultural na música, você vai estudar apropriação cultural na moda, você vai estudar apropriação cultural na religião, exatamente o que você quer, que entendimento você terá em relação a essa apropriação cultural. Quando eu falo em apropriação, eu estou pensando em algo que foi tirado de um lugar e colocado no outro. Então, eu não posso deixar de pensar também, como eu falei antes, que as trocas, as fusões culturais, elas sempre existiram. E talvez em um momento ou outro ela tenha sido um problema maior, um problema de maior monta. Então, hoje nós vemos situações aí bem complicadas de apropriação e apropriação cultural. Então, nós já tivemos trocas comuns, como eu já falei, trocas mercantis, trocas teóricas, trocas filosóficas. Então, numa outra aula eu já falei para vocês do Averroés, como Averroés tentou resgatar um pensamento grego antigo de Aristóteles e trazer isso para o Islã. Ou como Agostinho, muito antes de Averroés, tentou fazer algo parecido, ou como Guilherme de Ockham, lá na Idade Média, também vai pensar a noção de bem. Inclusive, ele vai mudar a história do direito ocidental com essa visão dentro do seu grupo, que era um grupo jesuíta. Então, nós vamos ter trocas de ideias, de sabores, de sons, etc. Já comentei com vocês, por exemplo, que a música popular brasileira, aquela música que era cantada no interior com viola, não essa coisa que tem na TV agora, né, que se chama música caipira, não é isso. A música caipira tradicional, ela tem muito da viola árabe. Então ela foi percorrendo séculos com uma troca, uma fusão muito bonita, muito interessante. Ela chegou onde é, até que o caipira, lá no interior, fosse cantar suas canções e cantar seu imaginário. Da mesma maneira que a comida brasileira tradicional é uma fusão também feita por uma troca. Mas eu também tenho roubos nessa situação de troca. Eu já comentei com vocês que tanto os gregos roubavam tecnologia fenícia, tanto os gregos usaram um certo conhecimento egípcio para sua matemática, para sua geometria, tanto quanto os romanos fizeram algo parecido também, surrupiando, roubando mesmo ideias fenícias para melhorar sua frota marinha, sua frota marítima.
Então esse roubo, ele não é recente e tampouco é uma característica apenas da antiguidade. Não sei se eu já comentei com vocês que a Zara, por exemplo, ela não é rica à toa. O dono da Zara não é um dos homens mais ricos do mundo à toa. Então a Zara, se eu não comentei com vocês, eu comento agora, ela espera que grandes marcas façam uma pesquisa sobre uma modelagem. Então, por exemplo, você tem a Diesel, a marca italiana, Diesel, como eles dizem lá. Então você tem a Diesel, que gasta uma fortuna para fazer uma modelagem de uma calça. Não estou defendendo a Diesel, estou falando como é que funciona o mercado, simplesmente. E a Diesel cria uma calça com uma certa modelagem. Cintura mais baixa, cintura mais alta, um certo tipo de botão, os aviamentos que ela utiliza, a linha, o zíper, etc., costura, a lavagem do jeans. Existem mais de 200 lavagens diferentes de jeans. E a Diesel coloca essa calça no mercado, a Zara pega essa calça, abre a calça, desmonta a calça, manda para as fábricas na Indonésia, na Malásia, na Albânia, no Marrocos, no Uruguai, em Portugal. E ela faz uma calça parecida, faz uma calça com a mesma modelagem e vende a um preço mais barato, não tão barato no Brasil. Mas ela vende a um preço que é 20% do preço de uma diesel da marca italiana. Então, assim, o roubo tecnológico, o roubo da tecnologia, ele é muito grande no mercado. E alguns países são mestres em fazer isso, né? A gente sempre pensa na China como um país que rouba tecnologia de outros países, mas não é a China. Qualquer outro país faz isso. Aqui no Brasil, os americanos, os alemães, etc. Né? Veja como alemães, italianos, espanhóis, americanos vêm ao Brasil e pegam produtos brasileiros, frutas, raízes, folhas e levam para si. Isso é um roubo mesmo. E existe o sincretismo, né, que é uma palavra importante também. Então, a gente fala em sincretismo, a gente sempre pensa em religião, né? Mas existe um sincretismo, existe uma mistura de religiões. E no Brasil isso é muito comum. Você vai encontrar isso no candomblé, na umbanda, mesmo no cristianismo católico no Brasil. Há um sincretismo muito grande. Há elementos sincréticos na religião, nas religiões brasileiras muito forte. Isso é comum só no Brasil? Não é. É mesmo o islamismo, olha só, o islamismo que a gente pensa que é uma religião tão fechada, que é uma religião, né, tão que segue rigidamente o Sagrado Corão, não. Se você for verificar alguns túmulos islâmicos na Europa, ou mesmo no mundo islâmico, norte da África, Oriente Médio, você vai encontrar algumas situações muito sincréticas religiosas, até porque a maior parte dos islâmicos, não sei hoje, mas durante muito tempo acreditaram em semidivindades, em personagens mitológicas que não são exatamente muito queridas e aprovadas pelo Sagrado Corão e pelos grandes imãs. O caso dos djinns. Enfim, pesquise. Então nós vamos ter a troca, nós vamos ter o roubo, nós vamos ter o sincretismo, nós vamos ter a fusão. Nós temos tudo isso. Mas por que nós falamos em apropriação e apropriação cultural? No mundo, principalmente no mundo globalizado, principalmente no mundo mais recente, em que a gente fala numa globalização, eu já comentei com vocês no começo do curso, né, a diferença entre aldeia global e globalização. Aldeia global é uma expressão que acabou sumindo. Então hoje nós falamos muito em globalização. Com essa globalização, e não é mentira, com a tecnologia, com as trocas cada vez mais intensas, com a facilidade de você trocar cada vez mais mercadorias, com a velocidade que você tem hoje de trocar informações, mensagens, falas, dizeres, livros, filmes, etc., é óbvio que o contato
entre os diferentes grupos foi mais intenso. E tão intenso que gerou uma série de teóricos que vão falar disso. Então, ali você vai ter toda aquela área ali da biblioteca que só trata disso. Então vai ter o Maffezoli, vai ter os sociólogos da linha do Giddens ou da linha do Bourdieu, ou outros pensadores, Gumbras, por exemplo, que vão tentar lidar com os novos grupos sociais que aparecem, né, que vão lidar com esse diálogo entre um grupo e outro, que vão lidar com essas situações, com as novas problemáticas das trocas, que ela vem pelo cinema, ela vem pela música, ela vem pela internet, ela vem por esse novo modo de as pessoas terem contato com o mundo, que inclusive a gente está fazendo agora, e eu gravando essa aula para vocês. E nós passamos a ter também novos problemas, por uma série de motivos. Até porque não é muito antigo, isso é mais recente na história ocidental, que alguns grupos em particular tenham lutado mais por suas questões identitárias. Então, obviamente que a luta dos negros ela não é uma luta atual, é uma luta bastante antiga, mas é muito recente na história do mundo ocidental. A gente está falando aí da terceira diáspora negra, mais ou menos, ou a partir pelo menos da segunda diáspora negra. A gente está pensando numa luta muito séria, muito forte, muito importante do posicionamento identitário da comunidade negra. É muito recente, e a gente fala na comunidade hoje LGBT, que é um nome novo, e às vezes ela muda a letra, ela coloca mais uma letra, LGBT, Q, que já foi GLS, já foi simplesmente gay, já não foi nada, já foi homossexual, já foi homossexualidade, já foi homossexualismo. Então nós temos uma luta identitária que ela é mais ou menos recente na história da humanidade. Se eu faço uma comparação com o alvorecer do mundo moderno, a Idade Média e o mundo antigo. Então ela é recente. Nós vamos ter primeiros filósofos discutindo algumas questões que hoje nós verbalizamos no final do século XIX apenas. E ao longo do século XX nós vamos ter muitas discussões sobre isso. E hoje ela é uma efervescência. E ela não é apenas uma efervescência, como ela é mais visível. Eu consigo ver isso na televisão, na internet, no cinema, etc. Então nós vamos ter o feminismo, nós vamos ter os movimentos negros, nós vamos ter os movimentos LGBT, que não são uníssonos, eles não são iguais, eles têm suas diferenças internas, têm suas crises internas, têm as suas problemáticas, têm os seus autores, mas nós temos isso hoje. Então, essa visibilidade, ela também trouxe algumas outras questões, e eu vou citar algumas aqui. Então você já deve ter visto em alguma situação alguma pessoa do movimento negro reclamar que alguma cantora branca está usando dreads. É a primeira vez que uma mulher, uma cantora qualquer, usa dreads, né? Usa tranças no cabelo, que são uma característica identitária da negritude. Não. Nos anos 80, a gente teve uma mulher que foi muito objetificada sexualmente nos anos 80, que foi a Baudelaire, que no Brasil o pessoal fala Bauderick. A Baudelaire, ou a Bauderick, ela usou dreads, usou trancinhas, usou contas no cabelo, usou coisas coloridas. E na época não se falava exatamente que aquilo era uma apropriação cultural. Mas por quê? Que diferença que teve dos anos 80 para cá? Ué, uma questão identitária. Existe algum problema, de fato, nela ou qualquer outra cantora, não me foge o nome agora que eu não conheço muito cantoras pop, mas usar dreads? Em tese nenhuma. Mas qual que é o problema, então, que ocorre? O problema é que ao usar dreads, eu estou invadindo um território identitário. Estou invadindo um território que não me pertence.
E quando eu uso um elemento desse grupo, o cabelo, o linguajar, a maquiagem, a roupa, etc., em grande parte das vezes, esse uso é um uso que não é exatamente um uso elogiativo, não é exatamente uma homenagem, não é exatamente uma situação assim, estou usando isso porque é bonito. Num certo número de vezes, não na totalidade, mas ele é irônico, ou ele é feito para colocar o sujeito para baixo. Então, assim, é mais fácil alguém da comunidade negra reclamar da Britney Spears, acho que ela nunca usou dreads, não sei, ou a da Ariana Grande, também não sei, a Ariana Grande é branca, não sei, do que da Madonna, né? E por quê? Né? Por que alguém reclamaria mais de uma cantora, a própria Beyoncé, que não é branca, né? Mas por que alguém reclamaria mais de uma cantora e não da Madonna? Porque a Madonna sempre esteve ligada a movimentos negros, sempre esteve ligada ao movimento LGBT. Ela foi namorada, quando jovem, de um pintor negro, viveu na comunidade, Basquiat. Ela foi namorada do Basquiat. Então, assim, quando a Madonna utiliza elementos negros nos seus shows, ela já usou aquele penteado flower power, assim, grande. Ela já deve ter usado trancinhas, já usou assim. Não há uma reclamação muito grande em relação ao que ela faz. Deve haver, porque ela é branca. Né? Mas em outras pessoas que não fazem parte desses movimentos ou que não apoiam esses movimentos, ou quando o sujeito usa um elemento da negritude, das etnias afrodescendentes, de uma maneira pejorativa, então isso é muito ruim. Então, nesse caso, aparece uma discussão de uma apropriação cultural, que ela foi feita de modo indevido. Outra situação que tem aparecido bastante e tem ocorrido muito no meio LGBT, principalmente no meio gay, gay masculino, principalmente no meio gay masculino, é o uso do linguajar gay por pessoas que não são gays. Então, muitas comunidades gays ao longo do mundo têm uma linguagem própria do grupo. Então, no Brasil, você tem uma linguagem chamada Pajubá ou Bajubá, que não é exatamente um idioleto, que não é exatamente um socioleto, é um vocabulário. Então é um vocabulário que os gays utilizam entre si. Durante muito tempo, tem muita gente que diz esse vocabulário ele tem origem no Iorubá. Eu discordo. Algumas palavras talvez tenham origem africana mesmo. Ere, por exemplo, que é menino, mas outras não, sabe? Neuza, por exemplo, que diz respeito a um menino gay de origem nipônica, coreana, chinesa. Então, mas é um vocabulário. É usado por todos os gays? Não. Ele não é usado por todos os gays, até porque grande parte dos gays que se consideram da elite, que se consideram mais finos, que se consideram mais estudados, que viajam para Miami nas férias ou para Chicago, eles não gostam desse linguajar porque eles não se sentem representados por ele. Mas um grande número de gays utiliza. E esse linguajar é um linguajar de grupo, é um linguajar identitário. E ele é bacana, e ele é legal, e ele funciona, e ele é interessante entre os gays. Então, quando uma pessoa branca, não branca, porque isso não é uma questão daí de etnia, quando uma pessoa que não é do movimento gay, não é do grupo gay, não é LGBT, utiliza esse linguajar, ela está se apropriando culturalmente de algo que não lhe pertence, que é algo que não é dela. Então, aí começa um problema mesmo. Sabe por quê? Se a sociedade começa a utilizar os elementos identitários de um determinado grupo, ela vai começar a esvaziar de sentido aquilo que é identitário, que é importante para um grupo. Quer para a negritude, o cabelo, a roupa, os símbolos africanos, eles sejam importantes para um determinado grupo dentro da comunidade negra,
que não é toda a comunidade negra que se sente representada por isso. Da mesma maneira ocorre para a comunidade LGBT que existe uma linguagem, um vestuário, uma fala, uma aproximação, uma brincadeira, um apelido que ele é identitário para aquele grupo. O exemplo mais banal disso é que alguns gays se tratam, por exemplo, no feminino, por uma questão identitária ali. Aí quando outra pessoa trata você no feminino, é esquisito, é uma coisa muito estranha, porque isso não é normal, isso não é natural. Há um exemplo muito maluco, assim, que ocorre no dia a dia. Eu tenho um apelido na minha casa de infância, e meu companheiro me chama por esse apelido. Qualquer outra pessoa que me chame por esse apelido, eu acho esquisito. A pessoa não dorme comigo, não é casada comigo, não é da minha família e não tem intimidade comigo. E é isso que acontece. Guardadas as devidas proporções, a situação do nome é uma outra coisa que a gente pode conversar outro dia. A apropriação cultural ela é muito negativa quando eu invado o território do outro, seja esse outro negro, seja esse outro mulher, seja esse outro gay, seja esse outro qualquer coisa, cigano. É por isso que muitos grupos feministas e que muitas mulheres se sentem realmente ultrajadas quando no carnaval aqueles homens que o ano inteiro são machistas, que o ano inteiro são muito podres em relação à situação verdadeira da mulher, se vestem de mulher. Eles não se vestem de mulher por uma homenagem à mulher, ao gênero, à pessoa, com quem ele vive, com quem ele dorme, com quem ele tem filhos. Em grande parte das vezes isso é uma ironia, é uma castração, isso é uma invasão, aquilo é feito de forma torpe. Essa situação do carnaval é uma situação ainda sobre a qual a gente pode conversar, até porque desde a Idade Média, quando o carnaval, que a gente entende de carnaval surge, não estou falando das festas antigas romanas, as saturnálias, as outras festas. Mas quando o carnaval europeu surge, e é esse carnaval que vem para o Brasil, até chegar onde ele é hoje, ele é uma festa de inversões mesmo. O homem se veste de mulher, o pobre se veste de rico, o rico se veste de pobre, o sujeito simples se veste de uma autoridade, e assim vai. Mas no Brasil, em particular, hoje, há muitas situações realmente muito ruins em relação ao homem que se veste de mulher no carnaval, por um motivo de gozação mesmo, de ironia. Mas isso eu vou deixar para você pensar no que você acha disso, tanto na apropriação cultural dos negros, quanto na apropriação cultural dos gays, quanto na apropriação cultural das situações da mulher. Uma outra situação que não tem nada a ver com essas que eu citei agora, que também entra na discussão de apropriação cultural, ela diz respeito a um certo mercado. Então eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então nós tivemos, não muito recentemente, mas como nós estamos falando em termos de história recentemente, nós tivemos algumas marcas europeias muito requintadas e marcas muito grandes e muito poderosas no mercado mundial que fizeram apropriações culturais. Eu vou explicar como. Então, lá pelos anos 70, anos 80, o Yves Saint Laurent, que tinha ainda, estava vivo, tinha sua própria marca, ele fez várias coleções homenageando alguns grupos. Então, ele fez uma coleção famosa com roupas russas. Ele fez uma coleção famosa com roupas marroquinas, porque ele era apaixonado pelo norte da África, por esse mundo árabe. Ele teve uma casa lá, até hoje você pode visitar o museu dele lá, etc. E não havia realmente uma reclamação, porque aquilo era uma fantasia de um estilista que colocava na passarela e vendia aquela roupa por uma fortuna na época de francos, né? Hoje euros. Agora, recentemente nós tivemos duas situações assim muito curiosas. Eu não vou lembrar qual marca que é, não sei se é a Dior ou a Chanel, a própria Chanel, mas duas grandes marcas europeias de roupa
Elas fizeram o seguinte: uma delas foi até o Peru e utilizou elementos de um grupo peruano nas roupas. Utilizou os elementos gráficos, os elementos geométricos na roupa que fez e foi até lá, utilizou a lã local, etc. E teve uma outra marca que fez a mesma coisa, só que com uma comunidade romena. Foi até a Romênia, encontrou um grupo específico na Romênia, que tem uma identidade cultural bastante antiga, muito própria, com também uma geometria própria, um significado próprio, e colocou aquilo exatamente na roupa e vendeu a roupa. Então, uma bata na Romênia popular que deve custar 5 euros, a Dior vai vender por 2.000 euros. Você pode comprar isso no site da Farfetch aqui no Brasil. Então, qual que é o problema disso? Qual que é o problema dessa situação? O problema dessa situação não é exatamente uma apropriação cultural, é um roubo mesmo. É um roubo de identidade, é um roubo de um produto, é o roubo de uma ideia, é um roubo de uma série de coisas e que não trouxe de volta para aquela comunidade no Peru ou na Romênia, não trouxe resultado. Ela não pagou os direitos autorais em relação àquilo que estava sendo apropriado. Então isso é um problema de ordem jurídica, isso é um problema de ordem cultural, isso é um problema de ordem ética, que é cada vez mais grave e que tem um peso cada vez maior à medida que o próprio direito também vai tendo entendimento do que seja propriedade intelectual, propriedade cultural, que também são discussões recentes. Então, assim, hoje, quando nós falamos numa apropriação cultural, ou você está falando naquela situação da cantora que utilizou dreads, e isso não é elemento da comunidade dela, e ela fez isso de uma maneira pejorativa, e às vezes, mesmo ela sendo negra, porque fica caricata, então grupos negros também se sentem ofendidos com essa caricatura do grupo negro. Eu vou abrir um adendo aqui, vou dar um exemplo da escola. A escola tem tentado mostrar a mulher de uma maneira menos objetificada. Tem tentado mostrar a mulher de uma maneira menos sexualizada. Ela fez uma propaganda e colocou duas mulheres negras tomando cerveja, com um desenho, não foto de mulheres negras. Mas o tiro saiu pela culatra, né? Porque além de ela continuar mostrando a mulher como sexualizada e objetificada, pior, ela mostrou a mulher negra extremamente estereotipada. O cabelo, o lábio. Isso é muito feio, isso é muito ruim. Então hoje, por exemplo, você tem muitos designers, tem muitos criadores que inclusive fazem um manual para as empresas. E olha, sabe como é que você representa a pessoa negra? Você representa a pessoa negra como ela é. Eu não vou forçar a barra nos lábios, ou no cabelo, ou nos olhos, ou no nariz, ou sei lá o quê, porque isso é um estereótipo, isso é um estereótipo muito ruim. Tanto para a comunidade negra, que tem brigado muito pelos seus direitos, quanto pelo resto da sociedade. Então, o modo como eu represento o negro, a negra, é muito feio ainda, é muito ruim. Isso também é uma questão de apropriação cultural. Então, se voltando um pouquinho, a gente tem essas situações de apropriações culturais que são indevidas, e nós temos outras apropriações culturais que vão gerar uma discussão legal, jurídica, e todo um questionamento sobre propriedade intelectual e propriedade cultural. É muito feio, né? Eu ir até uma comunidade e utilizar os elementos deles e ganhar dinheiro em cima. No Brasil, em particular, nós temos muitos designers, nós temos muitos criadores que vão até as comunidades, por exemplo, comunidades indígenas, e fazem uma pesquisa. Fazem uma pesquisa de geometrias, de estampas, de produtos, e vendem esses produtos. Então, eu esqueci o nome agora, tem um arquiteto de São Paulo que ele tem um trabalho no Alto Xingu,
com populações indígenas. Só que é o seguinte, o trabalho desses profissionais, principalmente no Brasil, isso também você vai encontrar no México, na Guatemala, na Colômbia, no Peru. O trabalho desses profissionais não é ir até lá, pegar a identidade cultural, a propriedade cultural, a propriedade intelectual desses grupos e vender aquilo para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário. Eles vão fazer, inclusive, uma divulgação daquela cultura e o dinheiro, a renda da venda vai voltar para a comunidade. Então, há alguns projetos muito bonitos. A gente não vê muito, né? Porque a gente vê outras coisas na televisão, Criança Esperança, etc. Né? Mas a gente não vê esses trabalhos, eles também são muito importantes. E são muito importantes porque essas comunidades geralmente são muito pobres, não têm acesso a remédio, a médicos, não têm acesso à escola, não têm acesso à internet. Então aquele dinheiro que volta para a comunidade é um dinheiro extremamente importante para que aquela comunidade possa crescer. Para finalizar, seria interessante que quem vai estudar essa situação da apropriação cultural, verificasse como se dá a apropriação no direito. Comece pelo direito brasileiro, comece pelo direito penal. Então, no direito brasileiro, você vai ter a ideia de roubo, você vai ter a ideia de um estelionato, você vai ter a ideia de um furto, e tudo isso vai girar em torno de uma ideia que vem antes dessas, que é a ideia de bem. E se esse bem é móvel, se ele é um bem imóvel. E hoje, principalmente, porque quando a gente pensa em bem, a gente está pensando no roubo, você está pensando no roubo no celular, né? No furto, você está pensando no furto de uma casa, no estelionato, você está pensando numa situação assim que envolve pessoas, empresas, etc. Mas não, ela é mais extensa que isso. Então, pesquise isso, converse com o advogado, faça uma pesquisa sobre como o direito penal no Brasil vê isso. Você vai encontrar muita coisa interessante dentro da área do direito que faz, pelo menos te dá uma ideia de como o direito pensa isso e como que você pode lidar, à luz do direito, com essa situação da apropriação e da apropriação cultural. A outra situação para finalizar que eu sugiro para vocês é uma ideia de uma desterritorialização. E o que seria uma ideia de uma desterritorialização? O próprio nome já diz. Não é um desterritório, não é um lugar nenhum, né? Não é um lugar vago no espaço ou na massa negra do espaço. Quando eu desterritorializo uma coisa, estou tirando um objeto como aquele São Sebastião de um lugar e colocando no outro. Os teóricos que lidam com essa ideia de uma desterritorialização, de tirar algo de um território e passar para o outro, estão lidando com a seguinte realidade. Se eu tiro um objeto de um lugar, nesse lugar aqui, tá, nessa mão, nesse lugar aqui, ele tem uma rede de sentidos, ele tem um significado. Quando eu passo esse objeto para cá, e coloco aqui no lugar dessa outra mão, ele vai mudar de sentido, ele vai mudar de significado. Ele não é mais o objeto principal. Muitas vezes eu apenas tirei o objeto daqui e coloquei aqui. Como eu faço com um móvel na minha casa, eu posso tirar uma cadeira de um lugar e colocar no outro. A diferença ali vai ser uma diferença espacial, não é? Mas quando eu faço isso com cultura, quando eu faço isso com uma obra, é quando eu faço isso, por exemplo, quando eu roubo uma ideia, quando eu roubo um texto de alguém, quando eu plagio alguém, quando uma marca como a Zara rouba mesmo a ideia e a pesquisa de uma outra marca, quando a Dior vai até a Romênia e pega algo lá local, é feio isso, é um problema. E quando eu ridicularizo o outro, quando eu me visto, quando eu imito os gays, quando eu conto piada de gays, quando eu tento usar o linguajar dos gays, mas de forma pejorativa, quando eu imito as mulheres, quando eu me situo no lugar delas, mas não para me colocar no lugar da mulher, para eu ridicularizá-la,
quando eu me coloco no lugar do negro, mas não para entender os seus problemas, mas para ridicularizá-lo, para imitá-lo, isso não é nada bom. Eu posso ter uma troca muito sadia e aprender muito com essas comunidades, né? Quantos gays criativos tem no mundo? Grande parte do cinema, da moda, do design é feito por pessoas gays, né? Problema aí no que eu falei. Grande parte da música que nós temos no Brasil tem origem negra, tem origem árabe. Então nós temos uma riqueza cultural muito grande. Essa fusão é bonita, essa fusão é muito boa, essa fusão é o que realmente cria a nossa identidade de brasileiros, quer você aceite ou não. Então é muito esquisito aquele povo que diz, tem orgulho da sua origem italiana, alemã, húngara, búlgara. Né? Outro dia eu vi uma estilista falando: ah, meu Deus, eu acho que eu nasci na Escandinávia e fui trazida para cá. Ela nem branca é. Então, assim, existem uma série de situações complicadas em toda essa discussão que eu trago para vocês. E em muitos casos é uma falta de aceitação mesmo da sua realidade cultural. Em outros casos também é uma situação, é, uma, é um terreno em que eu ridicularizo o outro porque eu preciso ficar por cima, porque eu me acho branco, ou porque eu me acho da elite, ou porque eu acho que o meu gênero é melhor que o outro, ou porque eu acho que eu sou mais inteligente, ou porque eu acho que, não sei, qualquer uma dessas coisas. Bom, espero ter trazido um pouquinho de não vou dizer de luz sobre essa questão, mas a questão está aí em aberto. Como eu falei, não ia ser uma aula sobre isso, que não é a minha área de pesquisa, mas eu trouxe para vocês refletirem, para quem quiser refletir um pouquinho sobre isso. E qualquer coisa que vocês queiram discutir sobre essas questões, ou se vocês precisarem de fontes, porque eu volto a frisar da importância da fonte, né? Tudo que eu falo aqui não é meu, foram estudos que eu fiz. Então, porque não dá para a gente usar aquela frase típica do Face, né? É, só acho, mas é minha opinião. Tá bem? Um abraço grande, fiquem bem. A gente se vê, espero, pelos corredores da faculdade presencialmente.